multa, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Verifico que remanescem na presente prestação de contas as seguintes irregularidades. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em menos 2,75%. E, em segundo, obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor negativo de R$ 1.211.404,36. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 2%, no que tange às obrigações financeiras frente às disponibilidades, o artigo 42 da LRF, comungo com o opinativo da unidade técnica, pois se comparadas as disponibilidades na data de 30 de abril de 12, nós teríamos um saldo negativo de R$ 305.799,00 e o total apurado em 31 de 12 foi de um saldo negativo de R$ 1.211.404,36. Houve um aumento significativo de despesas sem cobertura financeira. Ainda se consideradas apenas as disponibilidades e obrigações das fontes livres, né? Isso se encontra na folha número 5 da instrução 1646/16, presume-se que o total de despesas sem disponibilidades acresce para mais de R$ 1.529.302, o que configura praticamente 50% do total das receitas previstas para o exercício financeiro. Diante desses fatos, mantenho a irregularidade, alterando, entretanto, a fundamentação da multa aplicada ao gestor por tratar-se de parecer prévio emitido por essa Corte. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas e do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, em face da afronta ao artigo 42 da LRF. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e tem a honra de passar a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Durval Amaral, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo 224-94412, admissão de pessoal complementar efetuado pelo município de Rio Bom para o provimento do cargo relativo ao concurso regulamentado pelo edital 2 de 2010. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal informa que não há admissões para análise, uma vez que o único candidato convocado assinou o termo de desistência conforme peça 6. Desse modo, opina pelo encerramento dos presentes autos. No mesmo sentido é o Ministério Público e também o voto do relator pela perda de objeto, encerramento do processo, arquivamento dos autos. Que está em discussão, em votação, aprovado. Processo 352-22016 trata de embargos de declaração interpostos pelo senhor prefeito do município de Paranaguá em 2008, em face de alegada obscuridade e contradição no acordo de parecer prévio 6416, Primeira Câmara. Pela decisão em referência, o tribunal emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2009, em razão, dentre outras, do pagamento indevido de 13º salário ao vice-prefeito, fato que resultou na condenação solidária entre o beneficiário do pagamento, o vice-prefeito, e o prefeito, na condição de ordenador de despesas, condenação à devolução dos valores recebidos. Em suas razões, o embargante sustenta que o título empregado no item 1.4 da decisão reveste-se de obscuridade ao permitir que se entenda que o, abre aspas, recebimento de remuneração dos agentes políticos acima do valor devido é fato recorrente no município. Ou seja, a utilização daquele título, assim como temos falta de apresentação de extratos bancários, a utilização desses títulos que a DCM utiliza e que são analisados detidamente pela unidade técnica e pela própria fundamentação do acórdão, como se a utilização desse nome fosse
desse um sentido genérico, que não é verdade se nós analisarmos o fundamento do voto e da unidade técnica. Mas continuo. Vislumbra também contradição no referido tópico, na medida em que os fundamentos fazem alusão à ausência de manifestação do responsável, que no caso seria unicamente o vice-prefeito. Nesse sentido, sob a ótica do embargante, a condenação solidária se mostra incoerente. Os embargos são tempestivos, visto que a decisão... os embargos são tempestivos, considerando a data de publicação e a data de interposição. No mérito, não merece prosperar o intento do embargante. A argumentação de obscuridade não se sustenta. O voto na fundamentação do item 4 e no próprio item 2 do dispositivo do acórdão é claro em seus fundamentos a informar que o recebimento a maior desrespeito ao 13º salário do vice-prefeito, senhor Antônio Carlos dos Santos, detalhando inclusive o montante percebido além do devido. Ainda que a terminologia empregada encerre uma descrição genérica, a simples leitura dos fundamentos é suficiente para dissipar qualquer dúvida. Nos mesmos moldes, a alegação de contradição indicada pelo embargante não encontra amparo, levando-se em conta que a lei prevê que, no caso de irregularidade das contas, será fixada a responsabilidade solidária do ordenador de despesa e do beneficiário do ato. E então, senhor presidente, em resumo, conheço dos presentes embargos e, no mérito, nego-lhes provimento. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte, 413.320.09, eu tenho um longo voto e vou procurar sintetizar. Aqui, o ponto houve uma fiscalização na Câmara Municipal de Três Barras do Paraná. A senhora Ivone Gonçalves Avelar ocupava um cargo em comissão de assessora jurídica. Para atender à determinação do tribunal, ela se exonerou. Contudo, ela assina o parecer que permite a contratação por dispensa de licitação da empresa que organiza o concurso. Após a apresentação da defesa, no sentido de que ela era a única advogada ligada à Câmara e que não houve dolo e que o fato de ter assinado este parecer não a impediria de participar do concurso para o cargo efetivo, a diretoria de controle de atos de pessoal, no caso, a diretoria de contas municipais, entendeu o seguinte: em defesa, o senhor Antônio Desan, presidente da Câmara à época, informou que a senhora Ivone Gonçalves Avelar, ocupante do cargo de advogada, requereu sua exoneração em 15 de setembro de 2015, que foi concedida na mesma data. A senhora Ivone Gonçalves Avelar apresentou contraditório informando que, após a inspeção realizada na entidade, no ano de 2009, determinou-se que o cargo de assessor jurídico somente seria permitido se fosse provido por meio de concurso público, podendo ser nomeado para o cargo de provimento em comissão apenas para as funções de chefia, direção e assessoramento. No caso em tela, observava-se à época que a senhora Ivone Gonçalves Avelar exercia diversas outras atividades e não somente as funções de chefia, direção e assessoria, caracterizando-se o descumprimento do artigo 37 da Constituição, no que diz respeito ao concurso público. Por essa razão, prontamente a referida servidora requereu sua exoneração do cargo, visto que sua situação era irregular, atendendo às orientações deste tribunal. Em março de 2010, por meio da Lei Municipal 151 de 2010, foi criado o cargo de advogado para a Câmara Municipal de Três Barras do Paraná. Com relação ao parecer jurídico 3 de 2010, dispensando a licitação para a contratação de empresa para a realização de concurso público, a interessada informou que já não fazia parte do quadro efetivo da entidade. Entretanto, a pedido do presidente à época, e por ser a única advogada residente no município, subscreveu o referido parecer. Ressalta que foi um ato isolado e que não possuía vínculo algum com a Câmara naquele momento. Aqui no caso, de acordo com a redação da Diretoria de Contas Municipais, não possuía vínculo algum com a Câmara do município.
Diante dos pareceres proferidos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, esta diretoria entende que não seja possível afirmar que a senhora Ivone Gonçalves Avelar praticou tal conduta com dolo e que cometeu o crime tipificado no 328 do Código Penal, que é a usurpação de função pública. Considerando o exposto pelo Ministério Público de Contas, no parecer 776915, verifica-se que as determinações proferidas no parecer já foram cumpridas, pois a senhora Ivone foi exonerada em 15 de setembro de 2015 e não exerce mais funções na Câmara Municipal de Três Barras. Portanto, após análise das defesas do exposto nos pareceres ministeriais, a unidade técnica reitera seu opinativo, mantendo os comentários nas instruções anteriores, concluindo pela ressalva do achado e consequente aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público de Contas reitera a ocorrência de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade da administração e propõe a aprovação do presente relatório com a determinação de anulação da decisão definitiva monocrática 27 de 2014, da qual eu fui o relator, e, consequentemente, do registro da senhora Ivone Gonçalves Avelar, bem como aplicação e consequentemente, pela exclusão do registro da admissão, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar Estadual 113 de 2005 ao senhor Antônio Desan e à senhora Ivone Gonçalves Avelar. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. Passo ao voto. De acordo com os autos, os fatos analisados no presente processo sucederam-se da seguinte forma. Conforme a Resolução 8 de 2008, de 14 de abril de 2008, a senhora Ivone Gonçalves Avelar foi nomeada para ocupar o cargo em comissão de assessor jurídico da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná. B. Após a inspeção realizada na Câmara Municipal de Três Barras, em 2009, determinou-se que o cargo de assessor jurídico ocupado pela senhora Ivone Gonçalves somente seria permitido se fosse provido por meio de concurso público, podendo ser nomeado para o cargo de provimento em comissão apenas para a função de chefia, direção e assessoramento. Observou-se à época que a senhora Ivone Gonçalves exercia diversas atividades, e não somente as funções de chefia. C. Em fevereiro de 2010, a senhora Ivone Gonçalves, atendendo à orientação deste tribunal, requereu sua exoneração. Em março de 2010, um mês depois, aprova-se a Lei 151 de 2010, criando o cargo efetivo de advogado na Câmara Municipal de Três Barras. Em 9 de julho de 2010, a senhora Ivone Gonçalves Avelar, na qualidade de assessora jurídica ad hoc, subscreveu o parecer jurídico 3 de 2010, opinando pela homologação da contratação da empresa DP Centro de Excelência em Educação Limitada para organizar o referido concurso público. F. Fazendo menção a esse parecer, o presidente da Câmara, senhor Valmir Schlickman, autorizou a dispensa de licitação e determinou a realização do concurso. G. Em 26 de julho de 2010, foi celebrado o contrato 10 de 2010 e no dia 30 de 8 de 2010, publicado o edital de homologação das inscrições que habilitou 3 candidatos, dentre os quais a senhora Ivone Gonçalves Avelar, candidata aprovada e nomeada. Em 15 de nove de 2015, conforme a Resolução 26 de 2015, a senhora Ivone Gonçalves Avelar solicitou sua exoneração do cargo de advogada. O Ministério Público de Contas, conforme parecer 776915, entendeu que, no momento em que a senhora Ivone Gonçalves Avelar voluntariamente aceitou o encargo de elaborar parecer jurídico, atraiu para si uma causa objetiva de impedimento para a participação no concurso público. Acrescentou ainda que, a partir da homologação da inscrição da candidata Ivone, surgiu a presunção de que todos os atos administrativos praticados no concurso estão eivados de nulidade absoluta, nulidade que cumpre a esta Corte declarar. Em sua defesa, a senhora Ivone Gonçalves Avelar esclareceu que, quando da subscrição do parecer jurídico, não teve intenção de se beneficiar e que não houve nenhuma interferência nas fases posteriores do concurso. Aduz que não existe vedação legal de sua participação no concurso e que não se vislumbra qualquer ato que macule o concurso. Alega que elaborou o parecer por ser a única advogada residente no município. Senhor presidente, e aí nós teríamos então duas possibilidades. Ou considerar o que nós temos considerado, por exemplo, no caso de filha de presidente da Câmara, filha do prefeito de pequenos municípios, a má-fé ou a teoria da boa-fé objetiva, ou seja, no sentido de que o que se espera é que essa pessoa, com esse vínculo, não participe do concurso, e nós temos usado isso em alguns precedentes,
ou a outra tese em que não há uma ligação tão direta entre o participante do concurso e a autoridade que organiza o concurso. Aí, nesse caso, nós temos aplicado a boa-fé subjetiva, ou seja, tem que haver algum indício de que ela se beneficiou do ato. Nesse caso aqui, eu teria, então, as duas opções: seguir a boa-fé objetiva, considerando que ela, por ter assinado o parecer, não poderia, de forma alguma, participar do concurso, ou, dadas as peculiaridades do caso, entender que ela poderia participar do concurso. E, nesse caso, senhor presidente, eu acabei optando pela segunda opção, no sentido de que ela poderia participar do concurso, e vou trazer as razões. Inicialmente, pondero o fato de que o município de Três Barras tem 11.824 habitantes, e, de acordo com o site da OAB do Paraná, contava, naquela época, com apenas 3 advogados, de acordo residentes no município. Nesse contexto, consoante os documentos constantes do processo, a senhora Ivone emitiu parecer na qualidade de servidora pública ad hoc, ou seja, para este único fim, já que ela já havia sido exonerada após recomendação deste tribunal. Além disso, não há qualquer indício de que ela participou das fases posteriores, na elaboração das provas, etc., nem que obteve qualquer benefício. Em que pese o trabalho e a preocupação do Ministério Público de Contas na preservação da moralidade, o que, obviamente, é anseio de todos, não se vislumbra, no presente caso, elementos que comprovem a má-fé da senhora Ivone. Senhor presidente, então, eu deixo de ler as demais considerações. É um dilema. Havia 3 advogados no município, o concurso foi realizado, ela era servidora em comissão. Lembrando que o prejulgado número 6 admite, inclusive, o exercício do cargo em comissão se for de assessora diretamente do presidente, não é isso? E não se for advogada da Câmara como um todo. Mas, dadas essas peculiaridades, a decisão é difícil, na minha opinião, é um dilema, mas considerando que ela havia apenas 3 advogados na cidade, que ela já era a servidora comissionada, deu o parecer, mas não participou das fases posteriores de organização do concurso, eu estou excepcionalissimamente considerando, mantendo a decisão monocrática anterior, que julgou pela legalidade de registro, sabendo que é uma decisão difícil e polêmica. É essa a opção que fiz, senhor presidente. A matéria está em discussão. Realmente, com a palavra o procurador. Apenas eu ia trazer ao cotejo que, recentemente, nós apreciamos aqui nessa Câmara um caso de Esperança Nova, que me recordo, inclusive, o conselheiro Durval solicitou vista do processo, e que era uma situação similar. Talvez similar não pela fase processual, porque nós analisávamos justamente a admissão de pessoal, e aqui, na verdade, a admissão foi concluída com a emissão da DDM, ou seja, na época não foram, a instrução não verificou problemas, e posteriormente, num processo de inspeção, isso foi verificado. Naquele caso, doutor Sérgio, de Esperança Nova, era uma situação, como eu dizia, parecida, de um advogado que emitiu parecer quando ocupando de cargo em comissão no próprio concurso, e foi justamente um parecer para referente à dispensa de licitação. E naquele caso foi discutida a questão da qualificação técnica da banca examinadora, situação essa que, evidentemente, por já ter sido concluído o processo de admissão, não chegou a ser aventado. Mas realmente são situações, digamos assim, limites, né, entre a utilização, como Vossa Excelência bem colocou, da boa-fé objetiva ou da boa-fé subjetiva, em que se perquire de eventuais outras irregularidades que possam haver, de modo que a matéria realmente comporta uma discussão, motivo pelo qual concedo a palavra ao ilustre procurador Dr. Michael, que havia sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, também só para remarcar a posição do Ministério Público, que já foi bem relatada pelo conselheiro substituto Sérgio, realmente uma preocupação, né? Óbvio, ninguém está aqui para criar injustiças, e eu sei que é bastante forte sempre quando a gente está mexendo com uma admissão de uma pessoa. No caso, há uma tranquilidade que ela já foi exonerada, então aí seria mais a discussão da nulidade ou não e que consequência que isso poderia ter.
Óbvio que no campo penal, independente do que o tribunal decida, se há alguma repercussão, essa não cabe nem ao tribunal, nem ninguém que está a tipificar o ato, porque é uma atribuição dada com exclusividade ao Ministério Público com atuação criminal. Entretanto, quando a gente fala de boa-fé, né, como foi bem colocado, objetiva, uma boa-fé subjetiva, nesses casos, eu acho que a gente tem que se perquirir um pouco para nós mesmos. O que o homem médio faria, né? Qual que seria a conduta esperada se nós estivéssemos nessa posição, né? Eu teria bastante tranquilidade em responder, né? Que óbvio que se eu tenho qualquer pretensão em relação a algum cargo, alguma posição pública, e eu estou numa esfera, seja ela qual for, de definição de um processo que eventualmente possa me beneficiar, né, eu acredito, né, que quando a gente fala de boa-fé, né, que isso é uma coisa que se tem ou alguma coisa que se enxerga nos outros, a gente tem já um parâmetro muito claro, né, a respeito, né. Então, nesse sentido, eu queria reafirmar, né, essa posição que foi dada no parecer do Ministério Público nos autos, de que realmente há esse impedimento, ele se aplica neste caso e, portanto, deva se dar a consequência ali colocada. Obrigado. Matéria nessa discussão. Apenas rapidamente. A matéria é complexa. Eu tenho, na verdade, os dois pareceres, os dois votos, um num sentido e outro no outro. O que eu ponderei no caso concreto? É evidente que, no caso geral, a posição é essa do Ministério Público. Se eu quero participar do concurso, eu não assino nenhum parecer. Mas, dadas as peculiaridades da cidade, do caso concreto, de 11 mil habitantes hoje, com 3 advogados residentes na cidade, não é? Com 3 advogados residentes na cidade e uma, quer dizer, que estava ali ligada à Câmara. Como já houve também uma decisão definitiva monocrática, recente, não é de tão longa data, é de 2014. E como, posteriormente, a própria interessada, diante da repercussão e das preocupações do tribunal, ela mesma se adiantou, para evitar um tumulto, um mexer-se numa situação consolidada, porque já há uma decisão definitiva monocrática, não está caracterizada exatamente a má-fé no ponto de vista subjetivo. Por isso que digo que é uma decisão difícil, e que temos que optar por uma das duas. Neste caso, dadas as peculiaridades, primeiro, a segurança jurídica, porque já existe uma decisão definitiva monocrática. O fato de existirem apenas 3 advogados na cidade na época. O fato de ter sido realizado o concurso público sem notícias de fraude nem impugnações, pelo menos pelo que consta dos autos. Então, para evitar uma insegurança jurídica e uma instabilidade do que já se consolidou, uma vez que não há claramente um indício de má-fé, eu fiz essa opção sabendo que ela evidentemente possível de ser contraditada. Se Vossa Excelência me permite, apenas a guisa de comentário, me parece que, uma vez que a servidora já foi exonerada, me parece que voltar à discussão com relação à admissão dela, o registro propriamente seria talvez extemporâneo. Agora eu consulto Vossa Excelência se, a exemplo daquela decisão de Esperança Nova que eu mencionei, em que naquelas situações houve a negativa de registro, mas foi o gestor apenado com uma multa, exatamente por o descumprimento de uma regra, talvez do prefeito, aliás, do presidente da Câmara, de não ter tomado o cuidado de verificar a participação eventual de algum servidor no concurso, mas talvez principalmente a responsabilidade da própria parecerista de ter emitido esse parecer, e não obstante sua eventual futura postulação pelo cargo objeto daquele concurso, senão seria o caso de aplicarmos uma multa na administrativa contra a servidora, contra a então servidora, justamente por ter exarado esse parecer. Me parece que com isso o tribunal não estaria revendo, como Vossa Excelência bem colocou, uma situação consolidada e que não traria maiores consequências práticas, mas por outro lado mostraria
o posicionamento do tribunal, que nesse caso, me parece, houve, por parte pelo menos da servidora, o efetivo descumprimento de uma regra bastante objetiva de não participar de um concurso público em que ela postula uma vaga. Apenas eu coloco essa sugestão à deliberação dos nobres conselheiros. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Eu estou atentamente acompanhando a discussão e me perguntando, né, Vossa Excelência, o nobre relator, citou em algumas oportunidades que na cidade havia apenas 3 advogados. Claro que fico me perguntando, mas não havia também um advogado na prefeitura municipal, um servidor efetivo como advogado na prefeitura municipal? Mesmo nessa dúvida, também me inclino, doutor Sérgio, a colocar uma suspeição mesmo efetiva sobre a advogada comissionada, porque se ela iria realmente participar do concurso público, assim, acho que me parece muito óbvio que ela não poderia, como bem colocou aí o Ministério Público, o doutor Marco, dar um parecer, uma coisa assim, até por menor que seja a cidade. Eu sou um municipalista convicto e sei e conheço as dificuldades das pequenas cidades, até a dificuldade intelectual, muitas vezes, das pessoas, mas aí é até uma questão ética mesmo, né, da pessoa falar, vou participar do concurso, então como é que eu vou exarar efetivamente um parecer? Então, nesse caso, acho que não haverá prejuízo, mesmo pela irregularidade, porque ela já foi exonerada. Então, até para manter uma postura firme do tribunal e especialmente da nossa Câmara, eu como Vossa Excelência mesmo foi muito gentil em trazer a discussão e as duas alternativas, o senhor não veio com uma proposta definitiva, fechada, não é? Então, eu vou me inclinar pela outra sugestão que Vossa Excelência colocou, que é pela irregularidade mesmo, e não registro, não é? Certo, mas eu consulto apenas Vossa Excelência, porque aí nós temos a questão da decisão monocrática, a decisão definitiva monocrática, em que, naquela época, não se tendo notícia destes autos, eu não era o relator inicial dessa inspeção, e não sendo mencionado nada disso, as manifestações foram todas favoráveis pela legalidade do registro e foi concedido o registro. Ela já se exonerou. Então, nós declararíamos a nulidade da EDM ou podemos adotar essa solução que o ilustre presidente propôs, que é, ao mesmo tempo, rechaçar o comportamento, dizer, olha, não houve uma violação de um princípio ético e de impessoalidade, moralidade, mas, tendo em vista já a exoneração, mantermos a decisão definitiva, que foi, me parece, a solução encontrada, a solução, digamos assim, média, né, para evitarmos também maiores transtornos. Vossa Excelência. Porque o que me parece, Vossa Excelência, só me permite talvez uma complementação, é que aquela situação que foi vista pela decisão definitiva monocrática, de fato, aqueles eram os elementos, e se ela continuasse ainda no exercício das suas funções, até nós teríamos uma forte motivação para reabrir aquele processo por conta de uma nulidade absoluta e realmente rever a própria situação da nomeação dela. Entretanto, ela foi exonerada, né, me parece que até a pedido. Então, me parece que a situação de nós revermos a negativa do registro, aliás, o registro que foi concedido, não traria nenhuma consequência prática. O que, na verdade, as consequências que podem advir seria da análise do comportamento, como bem colocou o Ministério Público, o comportamento da servidora que, sabendo da possibilidade ou da sua expectativa com relação ao concurso, emitiu o parecer. Então, esse ato especificamente, independente dela ter sido nomeada ou não, que me parece que mereceria uma sanção do tribunal, e nesse caso até diferente daquele de Esperança Nova, eu excluiria
prefeito dessa sanção, porque talvez no momento em que o parecer foi proferido, nós não tenhamos elementos para dizer que ele teria o conhecimento de que aquela advogada iria participar do concurso. E nós não estamos aqui analisando propriamente a nomeação dela, mas sim esse ato antecedente com relação à emissão do parecer. Então a minha proposta seria de que fosse expedida uma multa contra a servidora. Eu teria dúvidas com relação No caso, o presidente da Câmara, eu tenho a impressão que fica claro que ela se exonerou exatamente para poder participar do concurso, né? Fica claro isso. Ela se exonera para poder participar do concurso. Para quê? Veja, conselheiro Duval. Porque o tribunal, em inspeção, disse... Não, ela tinha um cargo em comissão. Ela pede exoneração porque o próprio tribunal diz, olha, é preciso fazer o concurso. Ela então se exonera. Mas me permite uma parte? Pois não. Ela ainda é servidora efetiva do município ou não? Ou da Câmara Municipal ou não? Porque agora eu fiquei na dúvida se ela se exonerou do cargo comissionado, acho que também o conselheiro Ivens... Não, ela agora se exonerou... Inclusive do efetivo. Do efetivo, porque ela, quando era comissionada, o tribunal fez a fiscalização e o tribunal orientou. Olha, é preciso fazer o concurso público, não pode ser o cargo em comissão. Então, a própria Câmara quis cumprir a orientação do tribunal. Ah, muito bem. Então, a senhora servidora vai se exonerar do cargo em comissão. Ela se exonera. Um mês depois, o município, a Câmara, por uma lei municipal, cria o cargo efetivo. Ou seja, deixa de ser um cargo em comissão para ser um cargo efetivo. Tudo isso seguindo a orientação do tribunal. Tudo isso porque o tribunal determinou. Bom, aí veio o dilema, mas ela não estaria sendo favorecida, ou seja, ela era a servidora comissionada. Então ela estaria, de pronto, impedida de participar do concurso. Me permite só... Com a palavra, o Luiz Procurador. Mas só para entender na linha dos fatos. Se ela saiu da administração, foi aberto o concurso... Em que qualidade, então, ela assina o parecer para a abertura do concurso? Então, ela retornou... Pois exatamente é essa outra complicação. Sim, eu acho que é justamente isso que... Ela é uma advogada contratada apenas para dar este parecer. Isso, e então, veja, me permite, ela foi contratada só para emitir esse parecer, e daí que há nos autos uma discussão que até não foi enfatizada até agora, que seria de que houve, de alguma maneira, uma... não dá para falar usurpação de função pública, mas, enfim, houve justamente essa interferência dela, justamente ainda mais nessa qualidade de contratada. Então, eu acho que o fato, em vez de amenizar, me parece que ele agrava ainda mais o relato, no meu entender. Obrigado, desculpa. E ainda, se Vossa Excelência, só me permite uma rápida parte, levando em conta essa consideração do Dr. Maico, de que a nomeação depois foi, digamos, podemos falar quase de uma nomeação ad hoc para a prática de um ato específico, me parece que aí houve uma falta de cautela do próprio presidente da Câmara, sim, que não se precaveu do fato de, eventualmente, ela ser... Então, até eu refaço a minha proposta inicial e acho que deve ser multado também o gestor. Eu apenas reformulo a minha proposta original. Vossa Excelência continua com a palavra. Sim, isso eu dizia a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência afastava a multa, era isso que eu queria dizer, que ele também mereceria a multa nessa linha de raciocínio. Senhor Presidente, então, é um processo, claro, tudo isso, se fosse, por exemplo, o município de Curitiba, tudo isso, eu não teria nenhuma dúvida em seguir essas orientações. Mas eu estou considerando a peculiaridade deste caso, né? É por isso que estou, então, acolhendo essa proposta de Vossa Excelência. Não sei se o conselheiro Duval acha que é uma proposta média também, que nós reconhecemos que há uma falha, mas tendo em vista toda essa situação jurídica, em que já há uma decisão monocrática, em que já houve exoneração, enfatizando que isso não é o procedimento ideal, né? Eu faço, então, essas considerações no voto, mas, então, propomos a multa sem desconstituir a DDM. A proposta de Vossa Excelência me permite, seria então pela configuração da irregularidade. Bom, aqui nós temos um relatório de inspeção, né? Então, pela aplicação da multa ao presidente da Câmara, à época, e à servidora, a doutora Ivone, a multa do artigo 87, ali na 4G.
consulto Vossa Excelência se Vossa Excelência adota essa proposta ou ficaria divergente? Não, adoto essa proposta. Adoto essa proposta para que também, uma preocupação também, ela exerceu esse cargo durante algum tempo, então quais são as consequências jurídicas de se negar o registro? Pode então perder todo esse tempo, isso vai gerar pode-se gerar uma confusão jurídica, né? Então, para manter então a DDM, mas aplicando essa multa, tendo em vista a situação e dizendo que a situação não é a desejável, mas que é adotada em razão das peculiaridades do caso. Perfeitamente. Pode ser assim, senhor conselheiro Duval? Estando todos de acordo, dou por encerrada a discussão e aprovada, então, a proposta de Vossa Excelência com os adenos daquilo que foi aqui discutido com relação à aplicação das multas. Senhor presidente, então, eu agradeço a hora que tinha a relatar. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos de minha pauta. Inicio com a comunicação de irregularidade 78, 74 e 3515 do município de Reserva do Iguaçu, em que a Diretoria de Contas Municipal verificou nesse município desconformidade do portal da transparência do município com as diretrizes constantes da Instrução Normativa 89/2013. Basicamente, senhores conselheiros, o que se verificou foi dada a oportunidade ao contraditório, entretanto não foram atendidas as exigências com relação à publicidade na internet da relação de transferências financeiras a terceiros, relação dos ingressos e receitas, relação de transferências voluntárias, quadro de pessoal em mês e ano, relação dos servidores inativos. Tudo isso, previsão da nossa Instrução Normativa 89 de 2013, que regulamenta os artigos 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 8º, parágrafo 4º da Lei de Acesso à Informação. Como eu disse, foram dadas oportunidades de contraditório. O gestor e o controlador interno não apresentaram defesa, entretanto não sanearam as fases, motivo pelo qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público entendem pela irregularidade, pela configuração da irregularidade, com a aplicação da multa, e a DCM pretende o que seja celebrado um termo de ajustamento de conduta e o Ministério Público a abertura de tomada de conta extraordinária. Como eu disse, de fato, a infração está devidamente configurada, já foi ultrapassado aquele período da vacatio legis, da alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que efetivamente a irregularidade está configurada e também as multas propostas, na verdade a multa do artigo 87, inciso 4G, devem ser aplicadas contra o prefeito, o senhor Emerson Júlio Ribeiro, e o coordenador interno, o senhor Nereu Vitali. Eu deixo de acolher a uma proposta da DCM de celebração de um termo de ajustamento de conduta. Eu entendo que nesse caso aqui eu adotaria uma determinação por 30 dias, pelo prazo de 15 dias de que essas falhas sejam corrigidas. Me parece que o termo de ajustamento nesse caso ele já até teria perdido a sua oportunidade, dado o julgamento e aplicação da multa que ora estaríamos procedendo. E a proposta do Ministério Público, inobstante haja efetivamente uma previsão regimental de abertura de tomada de contas extraordinária pela inobservância dos prazos, eu tenho reservado, Dr. Maico, essa hipótese aos casos em que efetivamente exista dano ao erário. Eu faço com isso uma interpretação conjunta de outros dispositivos do nosso regimento interno, menciono o artigo 267, incisos 2º e 4º, e o próprio artigo 85 da nossa lei orgânica, para entender que essa comunicação pode ser mantida nessa forma, como assunto de processo, sem a obrigatória conversão em tomada de contas, e que, por não haver a indicação específica de dano ao horário, eu deixaria de instaurar esse outro procedimento, entendendo sim que, no caso do descumprimento da determinação, a multa poderá ser imposta novamente e aí sim, eventualmente, a adoção de outras providências. Apenas esclarecendo que, na hipótese do descumprimento dessa multa, dada a relevância que é dada à transparência da gestão pública, eu entendo que esse descumprimento deve sim motivar o indeferimento de certidão liberatória.
Então eu faço apenas essa observação, que a determinação, o descumprimento da determinação implica no impedimento. Com isso, eu deixo de aplicar, então, tanto o termo de ajustamento de conduta, como a tomada de conta extraordinária sugerida na instrução. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho a seguir diversos processos de transferência voluntária. Processos 39, 109 e 13 do município de Maringá. Processo 123, 750 13 da Associação de Pais Amigos Excepcionais de Guarapuava. Processo 125, 460 13 da Secretaria de Estado de Educação e Associação de Pais Amigos Excepcionais de Conselheiro Mairink. Ainda processo 76925113 do Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba. Processo 82720013 da Fundação Araucária. Processo 20243314 do município de Laranjeiras do Sul. Em todos esses casos, senhores conselheiros, senhor procurador, eu acompanho a instrução e o parecer lançados no processo, que são para a regularidade das contas com ressalva e recomendação. A ressalva muda seu objeto em cada processo, mas, enfim, são falhas formais que não macularam a conta. Coloco em discussão os processos anunciados. Em votação, aprovado. Processos 1062, 36, 314, é a transferência da Secretaria de Estado, Família e Desenvolvimento Social, Associação Casa Lar de Colorado. Aqui, nesse caso, eu vou divergir do Ministério Público para deixar de consignar a ressalva com relação ao atraso nas certidões e o atraso também no encaminhamento da prestação, e adoto então a proposta da DAT, atendendo a jurisprudência do Tribunal, pela regularidade com recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, senhores conselheiros, é um ato de inativação, 96260814, que eu vou solicitar o adiamento para reexame da matéria. Não havendo objeção, está adiado. Processo seguinte é uma admissão de pessoal, 55367413 do município de Maringá, referente a concurso para provimento do emprego de médico regulador intervencionista, com 20 horas semanais. Aqui, senhores conselheiros, houve uma dúvida com relação à eventual cumulação de jornada pelos contratados. Entretanto, essas dúvidas foram devidamente aclaradas no decorrer da instrução. Verificou-se que a acumulação não passaria de 60 horas semanais, de modo que, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, ela é admissível. Então, o voto acompanhando a instrução e os pareceres uniformes, é pelo registro das admissões complementares em exame e expedição de recomendação ao município de Maringá para que, em relação a servidores na área de saúde que acumulem cargos públicos, quando da elaboração das escalas de trabalho, observe a necessidade de um período razoável de descanso entre as jornadas. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho dois processos de servidor do Tribunal, 494-360-08, do senhor José Eduardo Fontorabini, que pretende a averbação de tempo de serviço prestado ao regime geral de previdência de 2 anos, 6 meses e 21 dias, e também para que seja corrigido o fundamento legal da aposentadoria. No meu voto, senhores conselheiros, eu faço um longo histórico da tramitação que teve um processo em que foi discutida esse pedido de mudança da fundamentação legal. Foram inúmeros recursos interpostos pelo interessado, todos eles obtiveram a negativa de provimento desta Corte, e o que remanesceu para análise, conforme até a despacho do próprio Gabinete da Presidência, é a análise específica desse tempo que se pretende a averbação. Na verdade, a diretoria analisou a matéria, a diretoria jurídica, e entendeu que merece provimento parcial, a averbação de 1 ano, 10 meses e 20 dias. Haja vista que esse período teria descontado o tempo paralelo em relação aos tempos averbados nesse tribunal, de acordo com a informação da Diretoria de Gestão de Pessoas. O Ministério Público acompanha a instrução, esse também é o voto, verifica-se, na verdade, esse
período de serviços prestado à Casa do Pequeno Jornaleiro, que deve ser averbado, e ainda eu acolho a determinação das manifestações uniformes que, mediante nova atuação com sorteio do relator, seja instaurado revisão de proventos a fim de retificar os cálculos da aposentadoria do servidor nos moldes da Emenda Constitucional 70/2012, uma vez que a aposentadoria cedeu por invalidez. Então, o voto é pelo deferimento parcial do pedido, acolhendo a determinação de instauração de revisão de proventos com base na Emenda 70. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 73028913, também processo de servidor aposentado, o senhor Jorge Curi Neto, em que pleiteia a indenização do 6º, 7º e 8º quinquênios. Esse processo já esteve em pauta nesta Câmara, foi retirado de pauta, houve a declaração de impedimento do relator à época, novo sorteio me foi distribuído, solicitei nova manifestação do Ministério Público, que ratificou as anteriores, que eram todas pelo deferimento do pedido. Verifica-se assim que teria o interessado satisfeito os requisitos para a indenização dos quinquênios referentes à licença-prêmio não gozadas, e que efetivamente ele já obteve a sua aposentadoria pela decisão definitiva monográfica 159/13. Estão acompanhando, apenas eu faço a ressalva com relação à existência de verbas orçamentárias, da disponibilidade orçamentária e financeira desta casa, e sem prejuízo também da cronologia que obedeça às instruções dos pagamentos, que obedeça às instruções normativas desta Corte. Então, é pelo deferimento do pedido nos termos expostos. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tem uma prestação de contas anual, senhores conselheiros, processo 27.445014, contas da Câmara Municipal de Corumbataí do Sul, do senhor Silvio Donizete Sanches, exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas são pela irregularidade em virtude da exercício de funções de assessoria jurídica contrário ao prejulgado número 6, sugerindo a aplicação de multa. Na verdade, aqui, senhores conselheiros, também é uma situação bastante particular. O que ocorreu é que, na Câmara Municipal de Corumbataí do Sul, no exercício de 2013, o procurador, ocupante de cargo efetivo, Dr. Flávio Augusto de Andrade, solicitou uma licença. Essa licença foi deferida pelo presidente e, para o exercício das funções de assessoramento jurídico, foi nomeada num cargo existente na Câmara Municipal a doutora Valéria Cristine Pérez Picanso como cargo comissionado. Então, o que no entendimento da DCM haveria infração ao prejulgado na medida em que houve o exercício do assessoramento jurídico por função de confiança. O que observa, entretanto, a defesa baseia-se no fato de que esse cargo em comissão ocupado pela doutora Valéria diz respeito efetivamente ao assessoramento da presidência, situação essa que estaria albergada pelo prejulgado número 6, que inclusive menciona cargo em comissão possível desde que seja diretamente ligado à autoridade, possibilidade de criação de cargo comissionado e chefia ou função gratificada para assessoramento exclusivo do chefe do Poder Legislativo, ou de cada vereador, no caso do Poder Legislativo. Então, o que se observa aqui, me parece uma situação particular, que houve uma nomeação temporária durante a licença do procurador efetivo da Câmara, e essa assessoria, ainda que prestada na forma de um cargo comissionado, analisando as atribuições do cargo, que eu transcrevo no meu voto, verifica-se que elas dizem respeito principalmente ao assessoramento do próprio presidente. E eu lembro que numa Câmara de pequeno porte, como é o caso de Corumbataí do Sul, nem sempre é clara essa distinção entre aquilo que é do órgão e aquilo que é do presidente. Então, me parece que não há uma distinção tão forte. Eu ainda verifico que os valores pagos, de aproximadamente R$ 2.252, não eram valores exorbitantes. A DCM coteja a decisão da nomeação em cargo comissionado com a possibilidade de contratação temporária dos serviços. Eu entendo que, ainda que essa pudesse ser uma opção
do gestor, do presidente da Câmara à época, me parece que ele fazer uso de um cargo comissionado já previsto, suprido, enfim, por quem efetivamente reúne a qualificação técnica para tal, não deve, dada a interinidade dessa nomeação, ser objeto por si só de uma irregularidade. Ainda há uma deliberação da Câmara, até que foi tomada por cautela, que na eventualidade da necessidade de um serviço terceirizado para o órgão, seria efetivamente aberto um processo de contratação mediante licitação. Eu ainda observei que no exercício seguinte, de 2014, esse fato deixou de constar do escopo de análise e as contas da Câmara foram julgadas regulares. Então, me parece que, dado que a nomeação da servidora não implicou por si só, no meu entendimento, em ofensa ao prejulgado número 6, uma vez que o assessoramento era direto e a Câmara tinha um procurador efetivo, não redundou em dano ao erário, nem tampouco prejudicou a execução do programa, porque, como eu disse, havia um procurador efetivo e não se verificou nenhum outro fato que pudesse colocar em risco, em dúvida, essa nomeação feita. Então, levando em consideração esses fatores, a minha proposta é de conversão do item em ressalva. Submeto à deliberação do outro colegiado. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, tem o processo 266-170-16, contas da Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Ibaiti, responsável a senhora Andréia Carlos Dias, exercício 2005, acompanha as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Creio que atendi a minha pauta, deixo a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 12 de julho de 2016, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 20ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se e apresente.